Criança fofinha já não é mais sinônimo de criança saudável. A obesidade, ela pode colocar a saúde em risco na infância e também na vida adulta. A gente vai conferir agora uma matéria sobre esse assunto com a coach em emagrecimento, Caroline Ramalho. Confira. Cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem problemas de obesidade. Diversos fatores causam ganho de peso excessivo. Entre eles está a genética, os maus hábitos alimentares e o sedentarismo. As consequências disso são diversas. Alguns exames podem diagnosticar o sobrepeso. A criança ela precisa ser cuidada porque existem vários fatores que identificam que a criança está obesa, sabe? Então, é identificado pelo IMC, qualquer nutricionista, qualquer profissional da saúde pode identificar isso, se ela já está pelo menos 15% acima do IMC da idade normal dela. Junto com isso, se ela está aí com sobrepeso, com peso a mais, provavelmente vão vir outras doenças, podem vir outras doenças como hipertensão também, que criança tem, colesterol alto, pode vir refluxo, inflamação no fígado e várias outras doenças podem ser associadas a isso. E nunca se viu, Hídria, tantas crianças doentes indo para gastroenterologistas como tem acontecido ultimamente. São crianças que têm consumido muitos produtos industrializados, muitos produtos cheios de açúcar. Isso por vários fatores, porque a maioria dos pais realmente trabalha muito, não tem tempo, e aí a gente terceiriza esse cuidado dos nossos filhos para outras pessoas cuidarem, e aí a gente enche de porcaria, né, cheio de produtos industrializados na nossa casa, ou mesmo não temos tanto tempo suficiente assim para poder fazer as comidinhas, porque o importante, né, o mais legal seria deixar essa criança ser suprida de alimentos quanto mais naturais, frutas, feitos em casa, do que esses alimentos fast food, industrializados, e aí isso causa essa obesidade. Além das doenças que comprometem a saúde física, crianças com obesidade ficam mais propensas a desenvolverem transtornos psicológicos devido à baixa autoestima. A obesidade, ela tem vários fatores genéticos, fatores psicológicos, fatores comportamentais, culturais. Então, o que acontece? Quando é uma criança que está acima, que as outras crianças têm ela como gordinhas, então elas tendem a sofrer muito bullying na escola, os amiguinhos apelidam, e isso causa um grande sofrimento psíquico, emocional, e provavelmente faz com que essas crianças gerem uma ansiedade muito grande, gerando um transtorno, inclusive a depressão, tá? Isso deve ser identificado imediatamente pelos pais. Se você vê o seu filho recluso ou se escondendo de alguma forma, o colégio ele pode identificar isso também, os professores têm que ficar muito atentos, porque o que nós temos que entender? Que aquela criança é obesa não é porque ela quer, ela sofre interferência de vários fatores, entre os psicológicos, emocionais, culturais, genéticos, e os pais, junto com a ajuda da escola, devem identificar isso, devem criar políticas públicas, isso é muito importante, criar políticas públicas de incentivo ao respeito um ao outro, a práticas de alimentação saudável, e não é só incentivar, mas é ter dentro de casa práticas de alimentação saudável, no colégio, porque olha, de nada adianta os pais incentivarem seus filhos a comerem saudável, mas quando ele chega lá no colégio, que ele vê os amiguinhos dele comendo um salgadinho ou tomando um refrigerante, ele não vai querer ser diferente, ele vai querer comer, né? Então o colégio ele tem esse papel fundamental, criar políticas públicas para a sociedade, entender sobre o aspecto da obesidade e saber como cuidar é o fundamental, isso é muito importante. E procurar uma ajuda profissional se o seu filho está assim, seu filho não está querendo ir para o colégio, converse com o seu filho, entenda o que está acontecendo, por que ele não está querendo ir para o colégio, por que ele está se isolando, e mesmo o professor é uma ponte fundamental entre a escola e os pais. Ainda segundo a especialista, a família deve se unir para ajudar a criança. Os bons hábitos alimentares devem começar pelos pais.
Não dá para dizer, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Tem que começar dentro de casa o exemplo. Realmente, se aquela criança aprende desde pequenininha que os pais tomam refrigerante, comem muito fast food, muita pizza, muito industrializada, a criança com certeza vai aprender também. Então é um comportamento muito aprendido, mais aprendido do que genético, tá? Então é importante começar dentro de casa, mas fora a gente precisa criar esse ambiente mais saudável. A partir de que idade a gente pode detectar que aquela criança está sofrendo, está passando por esse problema de obesidade? Geralmente a obesidade ela começa aí a partir dos 2 anos. Antes disso é difícil porque a criança está amamentando. É para ser um período somente de amamentação aí até os 6 meses. E aí é preocupante porque tem mães que não conseguem amamentar durante os 6 meses. E o que elas fazem? Elas começam a introduzir líquidos, suquinhos com açúcar, produtos industrializados na papinha. Tudo isso é industrializado, contém muito açúcar e vai acabando que a criança vai viciando naquelas comidinhas, naqueles industrializados, e aí ela vai querendo uma quantidade maior. Então chega às vezes com 2 anos de idade, essa criança já foi inserida a diversas alimentações que não era para ser inserida. E aí começa a aparecer aqueles problemas, como geralmente é refluxo, geralmente é inflamação no intestino preso, e aí começa a apresentar vários problemas, realmente até a criança estar totalmente arredondada, como nós conseguimos identificar, bem gordinha. E outra, às vezes está magrinha, mas também está cheio de doença, está cheio de taxas alteradas. Então, muita atenção dentro de casa com o que você vai inserir na alimentação desde bebê para o seu filho. Existem vários tratamentos para a obesidade infantil. Quanto maior o grau de excesso de peso, maior a gravidade da doença. As crianças devem ser acompanhadas individualmente e conforme a idade. Nem sempre uma criança obesa se tornará um adulto obeso. Esse karma realmente você não precisa carregar. Você pode ter realmente uma predisposição genética, mas não significa que você precisa passar o resto da vida obeso. Existem vários tratamentos, desde uma mudança de hábitos, que é o que vale mesmo você realmente manter uma mudança de hábitos, uma prática de atividade física, que é o que nós temos notado com as nossas crianças, que hoje elas passam muito tempo em frente de um tablet, de uma tela de celular, e tem diminuído as brincadeiras por conta disso. Então elas têm ficado mais sedentárias também e têm se tornado adultos mais sedentários. Então a prática dentro de casa, de novos hábitos alimentares, atividades físicas, o sono é importante também, muito importante nesse processo. Então se você tem um sono muito agitado ou você dorme pouco, prejudica o sono da criança e ele se torna um adulto totalmente ansioso porque ele dorme pouco, e isso é uma prática lá do passado, desde quando ele era criança. Então nós realmente precisamos enxergar que é possível fazer um tratamento, que é possível ter um acompanhamento e é possível mudar, sim, de verdade.